Meus amigos, estamos de volta com o terceiro trabalho aqui no canal Meu Tricolor nessa quarta-feira, dia 26 de agosto. E nesse vídeo a gente também tem muitas informações para trazer para todos vocês. Te atualizar sobre Samuel Xavier, tá bom? Saiu uma atualização para poder passar para todos vocês. Vamos falar sobre chance de classificação do nosso Tricolor para a Libertadores 2027 via Campeonato Brasileiro. O duelo de sábado lá no Marcelo Vieira, o que vai acontecer? Vou te falar nesse vídeo. Vamos te falar ainda sobre a Conmebol. Já definiu as datas e o horário das quartas de final. Tá todo mundo ansioso, né? Vou te trazer aqui essa novidade. E Thiago Silva e Everton Cebolinha, que tá saindo de graça do Flamengo. Gostaria de ver ele vestindo a camisa do Fluminense? Fica comigo depois da vinheta que eu te conto tudo. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner. Terceiro vídeo dessa quarta-feira, graças a Deus. Muito trabalho aqui, né? Trabalhei o dia inteiro e tô aqui produzindo o terceiro trabalho para todos vocês. Só tenho uma coisa para poder te pedir: fortalece com o teu like, fortalece com a tua inscrição, fortalece apertando o botão de hypar, ativa o sino das notificações, comenta, compartilha. Deixa eu te pedir um favor, a gente está na luta para poder bater 50 mil amigos até o final de dezembro. Muita gente que vê o nosso vídeo não é inscrito. Faz a tua inscrição, faça parte dessa história. Tem muita coisa maneira para acontecer aqui no canal Meu Tricolor. Te convido com todo carinho para você tá comigo nessa jornada. Vamos falar de Fluminense e ser um canal muito importante para nossa torcida. Show de bola? Meus amigos, deixa eu te atualizar com a primeira informação sobre Samuel Xavier. Informação importante para vocês. Tô colocando a foto do Samuel Xavier aqui no alto. Samuel Xavier, ele teve um problema no jogo contra o Remo, saiu ainda no primeiro tempo porque não dava para continuar. Em seu lugar entrou Júlio Fidelis, né, que é um moleque da base de Xerém e vai começar a ganhar oportunidade com o Marcão, tá bom? Samuel Xavier foi diagnosticado com uma pequena fratura, tá? De Rio Sachs, acho que é isso, cara. Eu não sei falar esse nome, tá bom? No ombro esquerdo. Então ele teve essa fratura, tá? A cirurgia está descartada. Por quê? Porque o jogador e o clube, né, o Fluminense, optaram por um tratamento conservador. Basicamente como é o do Igor Rabelo. Só que o do Igor Rabelo é mais grave e o Igor Rabelo vai operar no final da temporada, tá? Optaram também para ser um tratamento conservador, para o Igor Rabelo voltar a ficar com a opção no Fluminense porque vinha bem, tá bom? Quem trouxe essa notícia para dar os créditos foi o Vitor Lessa e foi confirmado pelo Lance, tá bom? Ele sofreu também um estiramento no ligamento do ombro. Então assim, é certo afirmar para vocês que Samuel Xavier tá fora do jogo de domingo contra o Atlético Paranaense e muito provavelmente Samuel Xavier tá fora contra o Vasco e as quartas de final de ida e volta contra o Platense, tá? Então é provavelmente que Samuel perderá bastante jogos do Fluminense aí, pelo menos esses próximos, digamos que 4 jogos, né? Atlético Paranaense, Vasco e os 2 jogos da Libertadores da América. Show de bola? No sábado, o Fluminense Sub-20 vai receber o Bangu Sub-20 lá no Marcelo Vieira, ex-Vale das Laranjeiras, né? Para a 4ª rodada do Campeonato Carioca de 2026. Quem vai estar comandando o Bangu e quem é o comandante do Fluminense Sub-20? Fred vai ter um encontro com Thiago Neves. Olha esse encontro aí. Encontro de ex-jogadores do Fluminense, né? Agora trabalhando nas suas novas profissões, né? Fred treinando o Sub-20 do Fluminense, mas em breve vai ser treinador de time profissional, talvez até mesmo do Fluminense. E o Thiago Neves que declarou que está muito feliz nessa nova profissão, né? Tá ajudando demais a molecada do Bangu lá e pretende no futuro um dia, se as portas do Fluminense se abrir para ele ser um treinador do Fluminense. Cara, eu vou ficar atento a esse jogo aí porque eu acho que vai ser 2 propostas de jogo muito interessantes. Thiago Neves está fazendo um trabalho bacana no Bangu e o Fred vai tentar manter a sua invencibilidade
com o Fluminense no Brasileirão Sub-20, tá? Fred tem 2 vitórias, 1 empate, vai tentar ir mais uma vitória para poder fazer com que o Fluminense possa brigar pelo título do Campeonato Carioca 2026 na categoria. Mas vai ser um duelo interessante entre Fred e Thiago Neves, muito maneiro. Deixa eu te falar aqui sobre chance do Fluminense em ser classificado para a próxima Libertadores do ano que vem via Campeonato Brasileiro. A galera lá da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Eles fazem aqueles cálculos lá matemáticos, né? E eles estão colocando hoje que o nosso tricolor, o nosso Fluminense, tem 59,5% de possibilidade de classificação direta para a Libertadores 2027, tá? Isso falando sem a Libertadores que a gente está jogando, somente via Campeonato Brasileiro. Devido, claro, à campanha do Fluminense, principalmente dentro da sua casa. Eu trouxe para vocês no vídeo anterior que o nosso Fluminense, ele é o melhor mandante hoje no Campeonato Brasileiro. 13 jogos, 30 pontos. O Fluminense precisa melhorar o seu desempenho fora de casa, tá? E aí, com essa troca de técnico, né? Com certeza as coisas vão dar essa evoluída, melhorada, e o Fluminense tem essa porcentagem aí muito boa, é continuar nessa pegada, é continuar nessa crescente, para poder a gente, pelo Campeonato Brasileiro, também ter vaga direta. Lembrando que, com a nova regra, 4 clubes apenas direto do Brasileirão vão para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem, tá? O 5º vai para pré-Libertadores. Então é importante a gente ficar entre os 4. Vamos brigar para ficar em terceiro, ficar ali em segundo lugar. Se o Palmeiras der mole, a gente vai brigar também, até mesmo pelo título. Show de bola? Meus amigos, deixa eu te falar sobre Everton Cebolinha. Exatamente, né? Cebolinha tá aí chegando ao fim o seu período lá no Flamengo, né? O Flamengo não soube utilizar direito Cebolinha, que pra mim é um grande jogador. E a pergunta é, Fagner, Cebolinha no Fluminense? Deixa eu te falar uma coisa. Cebolinha ganha muito alto lá no Flamengo, tá? E aí o Fluminense, ao que tudo indica, não tem pretensões de contratar Everton Cebolinha. E aí, cara, você queria que o Fluminense tentasse essa contratação? Seria mais um investimento alto. Acho que se a gente não tivesse alguns investimentos altos no nosso ataque, como Soteldo, como Hulk, beleza, acho que a gente poderia tentar essa investida. Mas Everton Cebolinha, apesar de eu, Fagner, gostar muito do futebol dele, sabe? Acho que ele viria para ser titular, mas acho que o Fluminense, não tendo interesse em contratar o Everton, eu acho que tá certo, porque a gente tá aí no momento bom de Soteldo, né? Hulk tá começando a marcar gols no Fluminense, então eu acho que não faria sentido essa contratação, tá bom? Mas queria ouvir a tua opinião. Deixa aí nos comentários se você gostaria de ver o Everton Cebolinha no Fluminense. Show de bola? Meus amigos, Thiago Silva, exatamente. Tô colocando a foto do Thiago Silva aqui com o Marcão. Fagner, que foto é essa? Eu preciso te dizer uma coisa. Existe um planejamento para Thiago Silva jogar alguns jogos dentro do Fluminense. E Thiago Silva jogou agora contra o Remo e jogou contra o Independente Rivadavia, certo? É certo dizer para vocês que Thiago Silva não vai jogar contra o Atlético Paranaense. Por que, Fagner? Por que afirmar isso? O campo é grama sintética. Thiago Silva já deu várias declarações que ele não é a favor desse tipo de campo. Outra coisa é a idade do Thiago avançado, 41 anos, e Thiago precisa fazer muito bem essa dosagem para ver, tipo assim, qual jogo ele vai jogar para poder ele tá entregando 100% dele pro nosso Fluminense. Então é certo de eu afirmar para vocês que Thiago Silva não enfrenta o Atlético Paranaense, porém vai enfrentar o Vasco no outro sábado, no Maracanã, tá? Clássico pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, e vai enfrentar na quarta-feira seguinte o Platense no Maracanã. Tô falando quarta-feira porque eu acho que a data vai ser quarta-feira. E aí, a gente vai ter o jogo de domingo, depois do Platense. Contra quem é? Atlético Mineiro na Arena MRV. Como é que é o campo lá? Grama sintética. Thiago Silva tá fora desse jogo. Vai voltar só na outra quarta-feira, dia 16, acredito eu, para enfrentar o Platense na Argentina. Então, se eu pudesse ter uma bola de cristal aqui para poder te falar agora, quando que Thiago Silva volta a jogar? Contra Vasco, contra Platense na ida e contra Platense na volta. Não joga contra o Atlético Paranaense e não joga a 27ª rodada contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, tá? Dito isso, ele não vai ficar de fora do Atlético Paranaense não.
vai fazer a função de auxiliar técnico do Marcão, tá? Acredito que ele vai viajar, mas para poder fazer isso aí, ó, que ele já tinha feito em uma outra oportunidade contra, se eu não estou enganado, contra o Palmeiras, se eu não estou enganado, tá? Então, tá aí o Thiago Silva que deve ajudar o Marcão nessa composição ali da comissão técnica ali, dando aquele bizu ali pro Marcão acertar o time. Show de bola? Bom, queria estar te passando isso e dizer para vocês que a Conmebol ainda não definiu as datas dos jogos das quartas de finais e também o horário. Tá todo mundo apreensivo, mas assim que sair essa notícia, eu venho aqui o mais rápido possível e te atualizo. Show de bola? Agora eu vou descansar, terceiro vídeo, agora tá na hora de aproveitar a esposa, a família. Beijo no teu coração, obrigado pelo carinho. Não esquece de se inscrever, a tua inscrição é muito importante, o teu like e o teu compartilhamento e também a tua mensagem. Dá essa força pra gente, vamos bater 50 mil até dezembro, conto muito com o teu carinho. Valeu!